1555, calvinista no Brasil. Em 1555, calvinistas chegaram ao Rio de Janeiro. Eles são descritos como missionários, mas na verdade eram políticos religiosos a fim de implantar uma colônia francesa. O historiador Wilson Silva Santa, em seu artigo Protestantismo e Cultura Brasileira, 2013, diz: o primeiro episódio da história brasileira em que o protestantismo estava envolvido é o da efêmera colonização francesa na Baía da Guanabara, de 1555 a 1560. Com o propósito de inaugurar no hemisfério sul uma França Antártica, o vice-almirante Nicolas Durand de Villegaignon pretendia mobilizar os calvinistas franceses e huguenotes, cuja situação se tornava cada vez mais melindrosa no solo pátrio. Prometendo-lhes um regime de liberdade religiosa na futura colônia, ele conseguiu mesmo a ajuda do nobre protetor dos huguenotes, Gaspar de Coligny. Em fins de 1555, Villegaignon se estabeleceu com 400 homens numa ilha da Baía de Guanabara, proclamando-se em breve rei da América. Santana, 2013, páginas 44 e 45. O historiador Emílio Conde, em sua obra História da Assembleia de Deus no Brasil, 1990, descreve a chegada dos calvinistas no Brasil e qual o seu propósito. Fugindo às perseguições religiosas que se espalhavam por toda a França, Nicolau Durand de Villegaignon demonstrou vivo interesse em se transferir às possessões portuguesas no Novo Mundo e, aqui, fundar a França Antártica. Apoiado por Coligny, veio à frente de uma considerável leva de protestantes, conhecidos na Europa como huguenotes. Consigo, vieram também várias famílias católicas e alguns condenados. Vê-se, pois, que o objetivo desta cruzada não era primordialmente abrir uma frente missionária, e sim, estabelecer uma colônia francesa. 2 anos depois, ancoravam em nossas águas os navios da segunda expedição, agora apoiada, não somente por Coligny, como pelo próprio Calvino. Com a chegada desta expedição, realiza-se o primeiro culto protestante em caráter oficial no Brasil. A data jamais seria esquecida. 10 de março de 1557. Conde, 1990, página 9. Os protestantes, como pode ser visto em todos os exemplos da história, eram grupos políticos, com opiniões religiosas, mas não eram cristãos. O historiador Sérgio Botenho, em artigo intitulado Primeiro Culto Protestante no Brasil, diz: 10 de março de 1557. Realizado o primeiro culto protestante no Brasil. Durante a invasão francesa, na Baía da Guanabara, calvinistas realizam o primeiro culto protestante no Brasil. O dia 10 de março de 1557, na história brasileira, revela um fato importante no campo religioso. No Rio de Janeiro, no contexto da invasão francesa, foi realizado o primeiro culto protestante no Brasil, patrocinado pelos calvinistas invasores. Coincidentemente, João Calvino, nascido em 1509, 8 anos antes de Lutero iniciar a Reforma Protestante, é francês. Falecido em 1564, ele mesmo patrocinou a vinda dos calvinistas ao Rio de Janeiro, durante o domínio francês. Na Baía da Guanabara, os franceses fundaram a França Antártica, e por lá ficaram até 1567, quando foram expulsos do litoral brasileiro, junto com a derrota da Confederação dos Tamoios, índios e aliados dos franceses, que objetivavam derrotar os portugueses, a qualquer custo e seja com que aliados fossem. Fuga protestante. Consta que no século XVI grande número de protestantes abandonaram a Europa rumo às Américas, fugindo da perseguição que lhes moviam os católicos durante o movimento da Contra-Reforma, em oposição ao protestantismo. No Rio de Janeiro, os franceses desejavam fundar uma sociedade de orientação protestante, sob o comando de Nicolau Durand de Villegaignon, com fortes implicações econômicas, não somente religiosas. É que os calvinistas pregavam, ao gosto das primeiras manifestações de uma economia de tipo capitalista, que o lucro era coisa de Deus, feito para sua glória, por pessoas com forte tendência à salvação eterna. Portanto, constata-se que apenas 40 anos depois da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, responsável pela Reforma Protestante, e ainda nos primeiros anos de dominação portuguesa na terra brasilis, pelas mãos dos calvinistas, de João Calvino,
um dos mais importantes fundadores do protestantismo, os reformistas já chegaram no Brasil.